Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a provável, possível demissão de Álvaro Pacheco do Vasco. Faz sentido demitir o Álvaro Pacheco depois de 4 jogos? É um absurdo falar em demissão ou essa possível demissão? É o tema do vídeo de agora. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de Vasco aí no seu WhatsApp, no seu Telegram, e baixar o app do SofaScore, que é o melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas de futebol, para acompanhar os jogos em tempo real. Tudo isso você tem no app do SofaScore e o melhor, totalmente de graça para você. Como é que você baixa de graça? Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, clica no link, cai direto na sua loja de aplicativo, fez o download, já começa a usar, muito fácil, muito simples. Baixa o app do SofaScore que vai mudar a forma como você acompanha o futebol. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de quinta-feira, depois do Vasco perder mais um jogo no Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Juventude em Caxias do Sul por 2-0. E aí o Vasco chegou nesses primeiros 10 jogos do Brasileiro, a sua 7ª derrota. Campanha do Vasco até aqui no Campeonato Brasileiro é de 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E nesse momento o Vasco tem a pior defesa do campeonato, com 21 gols sofridos. É verdade que tem time que tem jogo a menos, poderia sofrer mais gols e tudo, mas hoje o Vasco é a pior defesa do campeonato. E dessas 7 vitórias, 3 aconteceram nos últimos 4 jogos. Perdão, 3 aconteceram nos últimos 4 jogos, quando o Vasco já estava sob o comando do técnico português Álvaro Pacheco, que foi contratado recentemente, ainda sobre o domínio, sobre o controle do futebol com a 777. O Vasco foi lá até Portugal, tirou o Álvaro Pacheco do Vitória de Guimarães e trouxe para cá. E os números do Vasco sobre o comando do Álvaro Pacheco estão aqui. Por exemplo, números que você tira com o SofaScore. Então, por isso que eu digo para vocês que é importante baixar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vamos lá, Vasco não venceu sob o comando de Álvaro Pacheco. O time é o segundo que menos somou pontos no Brasileirão no período. O Vasco, nesse período, só somou 1 ponto. O 0-0 contra o Cruzeiro. Resumo, 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, 8,3% de aproveitamento, 1 gol marcado no jogo contra o Flamengo, 10 gols sofridos no período, incluindo o 6-1 para o principal rival. Gerou 31 finalizações e sofreu 80 finalizações. A cada jogo, o Vasco tomou 20 finalizações contra o seu gol e 41% de posse de bola. E aí, diante desse cenário e diante do futebol jogado pelo Vasco, que é um futebol paupérrimo, é um time que não consegue se defender, não consegue roubar bola e quando consegue, não consegue construir praticamente nada na frente. É um Vasco que fica sofrendo. O coitado do Verratti fica lá na frente, tomando pancada de zagueiro, dando pancada de zagueiro, querendo batalhar pelas bolas, tirando chance de nada. Mesmo diante de um Vasco que não produz nada, o Verratti é um dos artilheiros do Brasileirão nesse momento. O Verratti tem 4 gols, junto com o Wesley do Inter, aquele ponta que era do Palmeiras, passou pelo Cruzeiro, o próprio Verratti, o Mastriani, atacante uruguaio do Furacão, e o Everaldo, atacante do Bahia. E mesmo assim, o Verratti ainda é um dos artilheiros do campeonato. Mas a realidade é que o time do Vasco não produz praticamente nada. E aí, depois da derrota para o Juventude, começaram a surgir muitas notícias de várias fontes que cobrem o Vasco, dizendo que a demissão do Álvaro Pacheco, ela é iminente. Ela vai acontecer a qualquer momento. E é curioso que a fase do Vasco é tão complicada, dentro e fora de campo, que o Vasco viajou para Caxias do Sul
preparou um voo fretado para já voltar de Caxias do Sul logo depois do jogo. E aí, depois que acaba, tem um assalto no aeroporto de Caxias do Sul. Teve gente que morreu num assalto, numa tentativa de assalto a um carro forte. E aí o aeroporto fechou. E o Vasco só voltou de Caxias do Sul hoje. Então, até isso, a programação do Vasco é impactada. Então, segundo a informação e de várias fontes importantes, o Pedrinho já deve demitir o Álvaro Pacheco assim que o Vasco retornar ao Rio de Janeiro. Então, e aí eu queria entender, é absurda a demissão do Pedrinho, do Álvaro Pacheco? Faz algum sentido? E aí que eu queria dizer, só para eu manter a minha coerência, eu costumo defender que sempre que há a troca no comando de um clube, que eu acho razoável que quem assuma o comando traga o treinador da sua confiança. Porque o cargo de técnico de um time de futebol, ele é muito vital, ele é muito importante. Ele é um cargo, num clube de futebol, é o cargo mais importante. Até considerando de aspectos futebolísticos, mais importante que o do presidente. Ou, se não é mais importante, ele tem mais impacto que o cargo do próprio presidente, o de técnico de futebol. E aí, então, nesse sentido, eu vejo como uma possibilidade de fazer sentido demitir o Álvaro Pacheco. Por quê? Porque o Álvaro Pacheco foi contratado, toda a contratação do Álvaro Pacheco foi conduzida pela diretoria da SAF, da empresa 777, que é a dona, né, do departamento de futebol do Vasco, mas que, por uma decisão liminar do Tribunal do Rio de Janeiro, nas últimas 3 semanas, no último mês, não manda mais no departamento de futebol do Vasco, né? Então, vamos pensar aqui. Quem contratou? A diretoria da SAF, da 777. Na hora que houve essa troca de comando, com o tribunal concedendo a liminar ao clube associativo, ao clube que é presidido pelo Pedrinho, para o Pedrinho assumir o controle do departamento de futebol, o Pedrinho acabou mantendo a contratação do Álvaro Pacheco. Ele manteve, porque já estava tudo apalavrado, encaminhado, ele manteve. Mas, segundo as informações de quem acompanha o Vasco, o Álvaro Pacheco nunca foi a escolha do Pedrinho, nunca convenceu muito o Pedrinho, que hoje é quem comanda o Vasco. Ah, mas vai comandar até quando? Não sei, aí é com a justiça, não sei. Mas hoje quem manda no futebol do Vasco é o Pedrinho. Então, num cenário desse, em que o Álvaro Pacheco foi contratado pela 777, a 777 neste momento não manda mais no departamento de futebol do Vasco, eu vejo algum sentido em você demitir um técnico que você não confia, que parece que é o cenário do Álvaro Pacheco em relação ao Pedrinho. Ah, mas é um absurdo demitir com 4 jogos. Normalmente é. Normalmente é. É um absurdo tirar o cara de Portugal e mandar embora depois de 4 jogos. Acho que num cenário normal é. Mas nesse cenário específico de troca de comando, eu, se fosse o Pedrinho, se estivesse no lugar do Pedrinho, presidente do clube, mandando no futebol do clube, eu iria querer um técnico que eu confio. E parece que não é o caso do Álvaro Pacheco com o Pedrinho neste momento. O Globoesporte.com fez essa matéria aqui, que está publicado lá no site, dizendo as atitudes do Álvaro Pacheco que irritaram a diretoria do Vasco. E aí começa dizendo que o meio-campo do Vasco muito frágil, então, e isso tem um pouco de verdade, porque o Vasco, num momento complicado, com um time sem jogar, sem funcionar, começando de novo um trabalho, jogando num 4-3-3, jogando com 3 atacantes, querendo ou num 4-3-3 ou num 3-4-3, mas com 3 homens de frente, e isso está deixando o meio-campo muito desguarnecido. É incrível como é fácil chutar da intermediária do Vasco. E isso foi assim que o Cebolinha fez gol contra o Flamengo, contra o Vasco, foi assim
que o Piquerez entrou ali pela meia-lua para fazer o gol do Palmeiras. Ontem, o Lucas Barbosa pegou uma sobra completamente livre para soltar o canhão. Tudo bem que ele acertou um petardo, mas muito estava livre, então esse é um problema. Inclusive, a postura do Álvaro Pacheco não trancar o time depois que o Flamengo virou o jogo para 3-1 e o Vasco estava com 1 a menos, isso também irritou a direção do Vasco, que achavam que o Vasco deveria ter fechado a casa, estava com 1 a menos, o Flamengo já estava ganhando por 3-1. Outro ponto, a fragilidade com que o Vasco é alvejado, a fragilidade com que o Vasco sofre finalizações, e aí a gente falou aqui na estatística que o SofaScore colocou, 20 finalizações por jogo. Outro ponto, o fato dele dizer que o time estava melhorando. O time tomou 6-1 do Flamengo, aí perdeu de 2-0 do Palmeiras, e aí ele disse que o time evoluiu bastante e que não é verdade. O Palmeiras poderia ter dado de 5 ou de 6 no Vasco também, não fez porque não foi efetivo nas finalizações. Mas de volume, de domínio, de conseguir ser melhor que o Vasco, o Palmeiras poderia ter dado uma goleada também. E depois disso também que o time melhorou em relação ao jogo contra o Cruzeiro, quando que foi 0-0, mas também o Vasco não conseguiu produzir praticamente nada. E a última coisa é a forma pouco clara como ele muda a equipe, do tipo, o João Vitor foi titular contra o Flamengo, foi expulso, aí não jogou nos outros 2. O David estava sendo titular antes, foi de titular para não relacionado contra o Flamengo, e depois no jogo seguinte foi titular de novo. Então, esse tipo de escolhas deixou muito insegura a direção do Vasco em relação ao Álvaro Pacheco. Então, na minha concepção, quando está esse quadro e quando o treinador não tem a confiança do novo comandante, no caso o Pedrinho, eu vejo motivo, eu vejo razão, eu vejo sentido em você trocar. E falo isso historicamente. Só para dar um exemplo, quando o John Textor comprou o departamento de futebol do Botafogo, eu defendi que fazia sentido ele mandar embora o Anderson Moreira, que era o técnico que estava lá. Qual o princípio? Eu agora mando no departamento de futebol do clube. Esse técnico não fui eu que contratei. Não fui eu quem avalizou. Então eu vou botar alguém da minha confiança. Então eu falei isso, por exemplo, quando o John Textor comprou o Botafogo, acho a mesma coisa agora. O cenário é muito, muito, muito complicado para o Vasco, né? Muito complicado. Por quê? Porque o time não está na zona de rebaixamento, mas é o primeiro fora da zona, com a mesma pontuação do primeiro que está na zona, aqui a tabela feita lá pelo SofaScore, 7 pontos. O time já perdeu 7 pontos, já perdeu 7 vezes na competição. O time tem jogadores machucados, tem jogadores em má fase, e o cenário é de dificuldade em termos de contratação para o meio do ano. É verdade que tem a possibilidade de chegar o Coutinho, mas, no mais, que é um desejo muito, ao que parece um desejo muito claro do Coutinho, no mais, o Vasco não tem a situação financeira que tinha no ano passado, quando a 777 fez investimentos na virada do primeiro para o segundo turno, e esses investimentos, Verrete, Medel, quem mais? A galera que foi chegando aí, enfim, que agora me fugiu aqui, mas muita gente que chegou, o Payet, o próprio Payet, esses reforços foram importantíssimos para o Vasco não cair. Ao que tudo indica, a não ser que o Vasco consiga um novo... Quer dizer, ainda tem que resolver a questão na justiça, com a 777, porque vai ter agora uma arbitragem para decidir quem tem razão. Se o Vasco tem razão em tirar a 777, ou pedir a liminar, ou se a 777 vai recuperar o controle do clube. Então você tem essa questão. Então, e aí, o que parece, a capacidade de investimento da 777 é muito pequena, para não dizer nenhuma. E sem a 777, o Vasco Associativo também não tem recursos para sair contratando. Então, assim, a situação do Vasco é muito complicada. Tem que ver quem o Pedrinho vai trazer, se ele de fato demitiu o Álvaro Pacheco, alguém da confiança dele, mas alguém que consiga fazer o Vasco render, o Vasco evoluir.
Será que isso vai acontecer? Será que vai ser assim? Estavam falando, por exemplo, em trazer o Felipe. Lembra o Felipe, lateral esquerdo do Vasco, maestro e tudo, que hoje é treinador? Tinha gente falando isso. Será que é o momento de fazer uma aposta com o Felipe? Um técnico sem estofo na primeira divisão, disputando um campeonato brasileiro? Não sei, mas esse é um ponto. Na minha visão, não é nenhum absurdo, dada a troca de comando, demitir o Álvaro Pacheco, mas que seria bem complicado. Você tira o cara lá de um trabalho no Vitória de Guimarães e manda o cara embora em 4 jogos depois. Talvez, acho que o Álvaro Pacheco também faltou, talvez ao próprio Álvaro Pacheco entender onde é que ele estava pisando, entender as dificuldades que o Vasco tem hoje. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, demais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e baixa o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo, só vir aqui, clicar no link, fazer o download. Melhor aplicativo de futebol à disposição do mercado, totalmente de graça nesse link aqui. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.